Bom dia, irmãos e irmãs. Eu queria agradecer ao Jay pelo convite. Para mim é uma honra, especialmente nesse ano, estar com vocês aqui para tratar da Reforma Protestante do século XVI. E, em linhas gerais, eu quero trabalhar dois temas com vocês que têm a ver com as duas grandes perguntas da Reforma no século XVI. Antes de entrar propriamente no primeiro tema e mencionar o segundo tema, um ponto que a gente precisa ter em mente é que a ênfase ou a busca pela reforma não era novidade do século XVI. Os séculos anteriores foram marcados por tentativas de reforma da Igreja. Mesmo no século XIII, século XIV, por exemplo, essa era uma ênfase dada por monges e por alguns eruditos nas faculdades principais da época. Havia-se, por exemplo, um ditado que se buscava a reforma do corpo inteiro, da cabeça e dos seus membros, e a cabeça ali sendo o Papa como vigário de Cristo da Terra. O que começa a marcar a diferença entre a Reforma Protestante do século XVI e as buscas por reforma anteriores é que a Reforma do século XVI ela é marcada por uma ênfase claramente doutrinária. As reformas anteriores, mesmo, por exemplo, de Savonarola em Florença, eram reformas do campo da santificação. Eram chamados à igreja para que ela se santificasse, ela se purificasse, especialmente em momentos críticos, como, por exemplo, as derrotas finais dos cristãos das cruzadas no Oriente Médio, a peste negra assolando a Europa, mas tentativas de reforma mais doutrinárias acabaram sendo destruídas pela igreja, por exemplo, com John Wycliffe e Jan Hus na Morávia, na República Tcheca. Então, o que marca, de fato, a reforma protestante do século XVI, o que torna ela diferente de todas as tentativas de reforma anteriores, é que ela é uma reforma claramente doutrinal. E essa reforma é dominada por duas perguntas. A primeira eu trato na primeira palestra, a segunda na segunda palestra. A primeira pergunta é: como somos salvos? Essa é a grande questão, talvez a principal questão que a reforma protestante vai tentar responder naquela altura. Nós temos aqui uma cultura cheia de ansiedade, apavorada com a morte. Você pode pensar em alguns quadros já da Baixa Idade Média, do começo da Renascença, que retratavam a morte como alguma coisa muito presente. A Igreja Católica, a Igreja Medieval também não facilitava. Muito da sua pastoral suscitava mais culpa do que o senso de perdão e pertencimento a Deus. Então, a reforma, sobretudo em Lutero e também em Calvino, em Zwinglio, o corpo principal da reforma protestante do século XVI, é a tentativa de levar a igreja a refletir em como somos salvos, como a gente alcança a salvação, ou, colocando de outra forma, como a salvação vem a nós. A segunda pergunta, que toca a segunda palestra, é: como essa igreja que agora encontra salvação, ou descobre o que é o ensino bíblico da salvação, está encantada com esse ensino, como essa igreja cultua? Ou como a gente descobre qual é a igreja verdadeira? Então, essas são as duas grandes perguntas que vão ser respondidas pela reforma do século XVI. Um ponto que talvez deixe você desconfortável é que, na medida que eu for desdobrando essas duas questões, talvez fique evidente para nós que o nosso protestantismo é deficitário. Quando Dietrich Bonhoeffer visitou os Estados Unidos na década de 30, no século passado, e ele esteve na região de Nova York, visitou seminários, igrejas de negros no Harlem, ele chegou à conclusão que os Estados Unidos vivia sob o protestantismo sem reforma. E quanto mais eu estudo a teologia dos reformadores e as confissões de fé da reforma, mais me parece ser o nosso caso aqui. Nós celebramos a reforma, nós falamos da reforma como a ruptura do catolicismo, da fé católica medieval, mas nós ainda não entendemos esses dois pontos principais da reforma protestante do século XVI. Então, vamos tratar então do primeiro ponto: como a gente é salvo, como nós podemos encontrar salvação, e o tema da primeira palestra é a justificação de pecadores. E quando a gente começa a pensar no que Deus faz em Cristo pela gente, a gente tem que dar um passo atrás para tentar refletir em quem nós somos. Quem é a humanidade sem Deus e sem Cristo no mundo? O entendimento que os reformadores tinham da humanidade é que vai levá-los a entender o que é a justificação de pecadores. Lutero, revertendo uma questão ligada, uma frase famosa ligada ao teatro grego, ele vai dizer que quando a gente pensa em quem é Deus e quem nós somos, nós descobrimos que nós temos um problema que precisa de Deus para ser resolvido.
O quadro que a Bíblia traça a respeito da nossa humanidade, sem Deus e ou sem Cristo e contra Deus, é literalmente tenebroso. A Escritura, por exemplo, ela destaca a nossa unidade com Adão, aquilo que os teólogos vão chamar de pecado original. Em Adão, toda a humanidade caiu. O que Adão fez no Éden, num paraíso sem mácula, sem pecado, tem consequência não só para ele e para sua esposa, para sua mulher, mas para toda a humanidade. Segundo Paulo, em Romanos 5, 12 a 21, 1 Coríntios 15, o que ocorre em Adão vai refletir em quem nós somos hoje. De um lado, nós caímos em Adão, nós estávamos em Adão quando ele fez sua escolha maldita, quando ele caiu lá no Éden, e quando ele cai, nós herdamos não só uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o mal, que nos acompanha até nós encontrarmos Cristo, mas nós já recebemos condenação pelo pecado de Adão. Então, os teólogos vão denominar essa noção da nossa solidariedade com Adão como pecado original. Nós já nascemos em pecado, mesmo os pequeninos já nascem em pecado. Meu professor de teologia, para ilustrar esse ponto, ele diz o seguinte: você pega duas crianças pequenas e dê um brinquedo bacana para essas duas crianças pequenas. Elas nunca vão dizer, olha, é seu, pode brincar. Não, é meu, quebrou, agora é seu. E aí está aí a prova do pecado original. Então, os reformadores, seguindo especialmente Paulo, eles não teriam nenhuma visão otimista quanto à natureza humana. Não é o ambiente que polui o ser humano, é o ser humano que polui o ambiente, macula o ambiente e destrói o ambiente. Por causa do pecado original, então, nós cometemos pecados pessoais. O nosso comportamento concorda com a nossa natureza herdada de Adão e nós concordamos em nossa vida com o pecado de Adão, imitando dia após dia. Consequentemente, nós estamos sem Deus e sem Cristo, sob depravação total, isto é, todas as esferas que constituem a humanidade estão escravizadas ao pecado, a mente do homem sem Deus, o seu coração, seus afetos, suas emoções, o seu próprio corpo está escravizado ao pecado. Essa imagem é forte em Paulo. Nós não apenas estamos mortos em nossos delitos e pecados, sem vida espiritual, insensíveis contra Deus, mas nós somos escravos da nossa natureza pecaminosa, somos escravos do diabo, somos escravos do mundo, como um sistema ideológico que se levanta contra Deus, por assim dizer. Logo, não só experimentamos essa depravação total, essa depravação que toca todas as esferas que constituem nossa humanidade, mas nós também estamos sob incapacidade total. A gente é incapaz de se voltar para Deus per si, por nossas próprias forças. Nesse sentido, seguindo Santo Agostinho e outros teólogos medievais que vou citar mais adiante, Lutero, Calvino, Zwingli, as confissões luteranas e reformadas falaram muito apropriadamente da escravidão da vontade. O ser humano, sem Deus, ele é escravo do seu próprio pecado. Se você quiser colocar de outra forma, ele é livre para pecar, ele não consegue transcender a sua própria natureza. Todas as suas escolhas são compatíveis com quem o ser humano é. Se esse ser humano é malvado, pecaminoso, desde o berço, todas as suas escolhas refletirão quem ele é, sem Deus, sem Cristo. Então esse é o pano de fundo da doutrina da justificação paulina e que os reformadores do século XVI redescobriram. O ser humano está morto em seus delitos e pecados, ele é escravo do mundo, da carne e do diabo, ele é um filho de Adão, em Adão ele pecou, e a prova disso é que Adão morreu fisicamente, Adão não só morreu, ele morreu espiritualmente e depois provou morte física, e a prova é que nós também estamos mortos espiritualmente sem Deus e sem Cristo, e se nós não nos rendemos a Cristo, nós vamos morrer fisicamente. A morte física é a prova de que todos pecaram em Adão. Eu estou resumindo basicamente Romanos 5, 12 a 21 aqui. Presos ao pecado, nós então temos um dilema que a gente não consegue resolver. De um lado, Deus é completamente santo, Deus é puro, como diz o profeta Abacuque, Deus tem olhos tão puros que não suporta o mal. Como nós podemos encontrar favor divino? Como nós podemos nos reconciliar com Deus? Como a gente pode ter comunhão com Ele? Deus não muda, Deus é imutável. Isso é um ponto básico quanto à doutrina de Deus, a Sagrada Escritura. Deus é sempre santo, sempre reto, sempre justo. Ele não tem como mudar. E nós não conseguimos mudar a nós mesmos.
Como então o ser humano pode entrar numa relação de amizade, de parceria, de aliança com Deus? Ele não tem como. É Deus mesmo que tem que vir a nós para resolver esse problema. E o que é surpreendente é que o Novo Testamento é uniforme em ensinar que Deus, de fato, resolve esse problema em Jesus Cristo. Um problema que a gente não tem como resolver, um problema que a gente não tem como transcender. A resposta, então, dos reformadores a esse dilema é que a salvação se dá não por meio de um processo, como a igreja medieval cria e continua crendo até hoje, mas essa salvação se dá por meio de um ato gracioso de Deus em Cristo Jesus e um ato que é recebido pela fé somente. Então, se você quiser traçar a distinção entre a resposta medieval a esse dilema e a resposta dos reformadores, a resposta medieval é que a salvação se dá por meio de um processo que vai durar a vida toda, em que o fiel ele recebe graça por meio dos sacramentos administrados pela igreja. E, do outro lado, a visão dos reformadores, calcada na Bíblia, é que essa justificação, essa salvação vem por meio de um ato que insere-nos no caminho da santificação. Mas eu vou voltar a esse ponto mais adiante. Indo além, Lutero vai descobrir esse ensino da justificação em algum momento entre 1513 e 1520, não é muito claro quando ele vai ter um insight do que significa o justo viverá pela fé, mas o fato é que, mais adiante, ele vai dizer que essa doutrina é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai, o sumário da doutrina cristã, o sol que ilumina a santa igreja de Deus. Em outras palavras, para Lutero, a doutrina da justificação é a grande pedra de toque de uma igreja que quer ser reformada, quer ser ortodoxa e quer ser bíblica. E um ponto que eu desenvolvo no meu livro ali, Pilares da Fé, nesses capítulos 4 e 5, é mostrar que nesse ponto, Lutero e Calvino e as confissões luteranas e reformadas, elas estão de comum acordo. Mas o que surpreende a gente é o seguinte: procura no Inário para o Culto Cristão, no Cantor Cristão, na harpa cristã, no Novo Cântico, nos Salmos e Hinos, algum hino que trate da justificação pela graça recebida pela fé somente. Você não vai encontrar nenhum hino que descreva essa doutrina nesses hinários. E o ponto aqui para mim é chocante, e lembra que nós somos o protestantismo sem reforma, porque o que a gente canta é o que a gente crê da forma mais profunda. Se a gente não canta essa doutrina, que, segundo Lutero e Calvino, é a doutrina principal da fé cristã, é a joia da coroa da doutrina cristã, é aquela doutrina que agrupa em si todos os outros dogmas da fé cristã, então alguma coisa está profundamente errada com a gente. Por isso que vai ter pessoas em nossas comunidades que vão achar que a salvação deles depende de um arrependimento de última instância, o que é um ensino totalmente católico e avesso à Sagrada Escritura. Como se alguns de nós fossem ter a oportunidade de se arrepender no leito de morte, como se alguns de nós não fossem surpreendidos pela morte num único instante. A pessoa tira o foco da graça de Cristo e coloca o foco no que o ser humano pode fazer, revertendo a ideia medieval de que Deus não vai negar a sua graça àquele ser humano que fizer o seu melhor. Como se a gente conseguisse fazer o melhor para merecer a graça divina. Ok, eu queria usar a declaração, ou melhor, o resumo que o breve catecismo de Westminster faz sobre a doutrina da justificação, e eu vou usá-la aí como uma linha mestra para tentar oferecer para vocês aí o que é o resumo dessa doutrina e como a gente pode entender essa doutrina hoje, a relevância dessa doutrina para a gente hoje. O breve catecismo resume a doutrina da seguinte forma: a justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Em grande medida, o resto da palestra é uma decomposição dessa definição que vem do breve catecismo. Eu queria começar destacando que o fundamento da justificação é a livre graça de Deus. Se você quiser visualizar o ponto aqui de outra forma, nós temos uma cruz aqui atrás, você pensa na cruz, dominando todo o cenário bíblico, e a base da cruz, onde a cruz está enfincada ali para ficar de pé, é a própria graça de Deus. É a graça de Deus o fundamento da nossa salvação. É o fato de que Deus é gracioso, o Deus da graça é gracioso, para citar Paulo lá em Romanos capítulo 3, é que Ele vem a nós para nos justificar.
Nós não somos salvos ou justificados pela nossa fé ou pelo arrependimento. A nossa resposta não é a base de nós termos estabelecidos como novos homens, novas mulheres em Cristo. A base é a doutrina da graça, é o fato de que Deus nos dá aquilo que a gente não merece de forma alguma, e Ele nos dá isso por meio de Cristo Jesus. Todos os reformadores principais creem em predestinação, corretamente entendida, como aquele ato de Deus em escolher soberanamente os piores pecadores para que eles cheguem à fé, mas essa doutrina da predestinação, ela não era o ponto central do ensino da salvação para os reformadores. Essa doutrina era auxiliar para proteger a doutrina da justificação pela fé, para mostrar que a doutrina da justificação pela fé tem como base a graça de Deus somente. Nós não somos salvos pelo nosso mérito acumulado, não somos salvos pela nossa resposta ao que Deus nos oferece na cruz, mas somos salvos pelo que Deus fez de forma final e definitiva na cruz do Calvário, naquela cruz de vergonha e dor. Então a base da nossa justificação é a graça de Deus, a graça graciosa de Deus, é o fato de que Deus decide conceder a nós aquilo que a gente não merece de forma nenhuma, e Ele concede a nós a justiça e a santidade de Cristo, sendo colocadas na conta ou colocadas sobre aquela pessoa, aquele homem e a mulher que crê em Cristo somente. Em outras palavras, quando a gente começa a considerar a justificação, a gente começa a ser chamado a atenção para o fato de que Deus faz tudo, a gente não faz nada. Enquanto eu vou falando, principalmente aqueles irmãos e irmãs aqui que vieram de igrejas tradicionais, começa a tentar lembrar em como as noções de salvação na qual nós somos nutridos, eu vim de uma igreja fundamentalista, ou de plano de fundo fundamentalista, como é que esse ensino, o ensino que nós recebemos, simplificou e empobreceu completamente a doutrina bíblica de justificação. Todo o drama de salvação era resumido no fato de que o ser humano podia se decidir por Cristo, podia aceitar Jesus, e ele seria perdoado, e uma vez sendo perdoado, uma vez salvo, né? Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Mas essas noções muito populares da igreja evangélica, década de 70, 80, até meados da década de 90 aqui no Brasil, o apelo, a pessoa vir à frente, receber a oração do obreiro, elas são uma simplificação, uma simplificação muito básica, muito tosca, por assim dizer, da riqueza do ensino bíblico quanto à justificação. Então, a base da cruz, a base daquilo que nos é ofertado na cruz, é o Deus que é gracioso, o Deus que concede a nós aquilo que a gente não merece de forma nenhuma. Aqui cabe uma diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece, que é a ira dele, ele refreia a sua mão de ira sobre nós, por assim dizer. Do outro lado, a graça é Deus concedendo aquilo que a gente não merece de forma nenhuma. E o que ele oferece na cruz é a justiça e a santidade de Cristo sendo dadas livremente àquele que crê, sendo imputadas àquilo que ele crê. Um ponto importante aqui para nós, quando a gente pensa na cruz, é lembrar que na cruz, Cristo foi tornado legalmente responsável pelo nosso pecado. Lutero vai dizer que na cruz há uma transação que a gente não consegue conceber, uma transação louca. Do lado, Cristo é levantado no madeiro e ele é executado pelo próprio Deus, o Pai, pelo meu pecado e pelo seu pecado, pelo nosso pecado. E o nosso pecado é colocado em sua conta, por assim dizer. Do outro lado, eu vou desenvolver o ponto daqui a pouco, quando nós cremos em Jesus, a vida de santidade dele, a vida de perfeita obediência dele, toda a justiça de Cristo é colocada sobre aquele que crê. Mas eu estou me adiantando, vamos pensar um pouco sobre Cristo aí. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 até 21. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 até 21. Antes, Paulo está dizendo que quem está em Cristo é nova criação, nova criatura, como diz a Almeida Revista Atualizada, as coisas velhas já passaram, agora são novas. Qual a base sobre a qual somos tornados nova criatura? Mas todas essas coisas procedem de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Presta atenção. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, então, é esmagado na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ao ser esmagado na cruz, pelo meu pecado e seu pecado, a ira de Deus é esgotada nele. É isso que a Bíblia vai chamar de propiciação. Cristo, por assim dizer, satisfaz completamente a retidão divina, a santidade divina, a ira divina, de tal forma que, como vamos ver daqui a pouco, aqueles que creem em Jesus são revestidos com a obediência de Cristo, não estão mais sob a ira divina, mas estão agora sob o favor divino. Outro texto importante aqui é 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. É quase uma repetição do que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21. O apóstolo vai dizer: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Então, algo que é inconcebível para a mente humana, algo que, de fato, mostra para a gente que a fé cristã é matéria de revelação, não é algo criado pelo ser humano, é que Deus mesmo em Cristo resolve o problema que a gente não pode resolver. Deus providencia o sacrifício pelo qual a sua ira vai ser afastada da gente, o seu desprazer é removido de sobre nós. E aqui não cabe frases de efeito, do tipo, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não, a Bíblia vai ensinar que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus é contra o pecador. O pecador, para lembrar daquelas imagens de desenho animado, ele está andando com nuvenzinha escura sobre si, pronto a cair raios e trovões. Eles só não consomem aquele pecador, porque Deus ainda é misericordioso para que aquele pecador venha a encontrar favor e misericórdia. Então, um ponto que deve ser tornado claro aqui: quando os pecados do crente foram imputados a Cristo, o ato de imputação não fez de Cristo pecador, nem sua natureza foi contaminada ou seu caráter afetado. E aqui a gente tem que rejeitar aquelas noções esquisitas da mensagem da prosperidade, por exemplo, de Benny Hinn, que Cristo foi tornado o diabo na cruz, por assim dizer. A ideia aqui é que todos os nossos pecados foram correndo para o Calvário e se agruparam em Jesus, e ele virou um ser de pecado. Não é isso que Paulo e Pedro estão dizendo. O que Paulo e Pedro estão frisando é que Cristo, como segundo Adão, ele é levantado na cruz como nosso representante. E o que Deus exigiu de Abraão e não permitiu que Abraão fizesse, Deus mesmo fez com o seu filho no Gólgota, naquela cruz sangrenta. Não há uma ruptura na deidade aqui. Quando, por exemplo, Cristo exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Isso não quer dizer que o pai se afastou do filho, houve algum tipo de separação interna na própria deidade. Isso é uma impossibilidade. O que há é que Cristo, que havia experimentado a face do amor do Pai no batismo da transfiguração, tem agora sobre si a face do desprazer divino, da ira divina. Cristo, então, esgota em si mesmo toda a ira que ele tinha contra pecadores. Cristo, então, como segundo Adão, é tornado o responsável legal pelos nossos pecados. É aqui que a gente tem a resposta, que é destacada por Anselmo da Cantuária no século XII. Por que o Deus homem? Por que Jesus precisa ser verdadeiro Deus, verdadeiro homem? F.F. Bruce resume o ponto aqui. Na oferta que Cristo faz de si mesmo, a justiça de Deus é vindicada e o pecador que crê é justificado, pois Cristo ocupa a posição singular como representante de Deus junto ao homem e representante do homem junto a Deus. Na qualidade de homem representativo, segundo homem ou segundo Adão, ele absorve o juízo a que ficou sujeito o pecado humano. Como representante de Deus, ele comunica aos homens a graça perdoadora de Deus. Porque Jesus é Deus e homem, então, ele morre em nosso lugar como nosso representante,
o justo morrendo pelos injustos, aquele que em tudo foi tentado, mas não cometeu o pecado, morre em nosso lugar, como segundo Adão, cabeça da nova humanidade, e como Deus, ele esgota, satisfaz a santidade e a ira divina, mas do outro lado, ele oferece também a Deus um sacrifício único, que não precisa ser repetido, e um sacrifício de valor eterno, como a gente aprende na Epístola de Hebreus, capítulos 9, 10 em diante. E o que acontece então na cruz, de fato? Se de um lado Cristo é levantado do Calvário como nosso representante, e ele é morto pelo Pai como nosso representante, e lembra que a linguagem toda é analógica, para quem curte mais teologia aí, né, não é uma linguagem absoluta, mas é a linguagem de acomodação à nossa fraqueza da nossa própria mente. Do outro lado, quando nós cremos em Jesus, a sua perfeita obediência e santidade é colocada sobre nós. E aqui nós temos o ponto de ruptura entre o protestantismo histórico e o catolicismo. Para o catolicismo, a justificação é uma cura gradual do pecado. A Vulgata traduzia as palavras gregas para justificado e justificação como se tornar justo, ou caminhar na justiça. Então a ideia medieval, que permanece na Igreja Católica até hoje, e mesmo em algumas igrejas de tradição mais arminiana, é que, no caso do catolicismo, o fiel ele recebe a graça sempre que ele está conectado com a igreja. Então ele não pode se separar da igreja, porque a igreja media a graça por meio dos sacramentos: batismo, crisma, confissão, casamento, a extrema-unção, ordem, etc. e tal. E o fiel nunca encontra segurança de que ele está de fato em Cristo. Se ele se afasta da igreja, como no catolicismo, ou se ele supostamente se afasta de Cristo, como em parte do arminianismo, então ele caiu da graça. Ele talvez possa ser renovado, mas ele se encontra no momento de queda da graça. Porque nessas tradições, a justificação nunca é vista como um ato forense, um ato que vem de fora para nós, mas a justificação é vista como algo intrínseco, algo interno, que ocorre no nosso coração enquanto a gente recebe a graça mediada pela igreja. Mas o que os reformadores, ouvindo a Sagrada Escritura, entenderam é que a imputação da justiça de Cristo ao que crê significa a vitória completa de Cristo na cruz sobre o pecado e sobre o próprio diabo. Por exemplo, Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, ajuda a gente a entender esse ponto aí. Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. E a vós, quando ainda estáveis mortos os vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando o quê? Todos os nossos pecados, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Textos assim bagunçam aqueles que nutrem a ideia da salvação como um longo processo. O que o apóstolo está lembrando aqui, para uma igreja de Colossenses, que desafiava a noção da suficiência de Cristo, eles entendiam que Cristo era o Salvador, mas era necessário acoplar a fé em Jesus, moralidade, que tinha aparência de piedade, mas negava a sua eficácia, algum tipo de filosofia, etc. E Paulo aqui está vindicando a exclusividade da cruz. E ele vindica a exclusividade da cruz por duas razões. Primeiro, quando nós cremos em Cristo crucificado, no Cristo que se entregou pelos nossos pecados, que foi moído, esmagado pelo nosso pecado, quando cremos nele, todos os nossos pecados são perdoados. Imediatamente. E não só isso. Na fraqueza de Deus, o diabo também é derrotado. E eu imagino que vocês já ouviram bastante esse tipo de discurso, resumido no fato de que quando Cristo é morto, Satanás triunfou, quando Cristo é ressurreto, aí Satanás foi derrotado. O que Paulo está dizendo é justamente o contrário. Na crucificação, não só todo o nosso pecado foi perdoado, todos os pecados que nós cometemos no passado, estamos cometendo agora e cometeremos, já foram perdoados em Cristo, mas o próprio diabo foi esmagado, foi derrotado na crucificação.
A gente pode pensar aqui, por exemplo, Isaías 64:6, onde é dito que nós estávamos vestidos de trapos imundos, de roupa de mendigo, e em Isaías 61:10, que quando nós descansamos no servo sofredor, o servo que virá, nós somos imediatamente revestidos de vestes de festa, vestes de casamento. O melhor tipo de veste que havia em Israel, a melhor roupa que era usada em Israel num momento bem alegre. Há uma troca. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e quando cremos nele, nós somos revestidos com a perfeita obediência e santificação dele. Isso é um ato, é dado de forma imediata àquele que crê, e não é alcançado por meio de um processo mediado pela igreja, ou pela nossa conexão com Cristo, ou não. Nós somos imediatamente vestidos de vestes de justiça, de vestes de festa, vestes de bodas. Zacarias 3, versos 1 a 15, tem uma ilustração também importante para nós aqui, quando o sacerdote Josué é acusado por Satanás, ele está com a roupa toda suja e poída, e vem um anjo do céu, tira sua roupa suja, veste o sacerdote com roupa nova, bota uma mitra na cabeça dele, repreende Satanás e diz: esse é o meu escolhido, Jerusalém é minha escolhida. E Satanás não o acusa mais. É um ato. A roupa velha é removida, é retirada, e é dada agora nova roupa que reveste aquele que crê. A gente pode pensar em Miqueias 7, versos 18 e 19, e eu pedi para a minha congregação grafar esse verso nas suas Bíblias, em que o profeta lembra que quando Deus vier tratar com a gente, todos os nossos pecados serão jogados no mais profundo abismo. Eles perdem a capacidade de ofender Deus, porque aquele que crê foi coberto pela graça divina em Cristo Jesus e foi revestido com a justiça de Cristo. A ideia aqui é que aquele que crê passa a ser considerado por Deus, por causa do que Cristo fez na cruz, como um homem e uma mulher completamente justo, reto e santo, não por causa dos seus méritos, mas pelo mérito de Cristo distribuído a partir da cruz, de novo, para aquele que crê. Isso é um ato divino. Isto é, mais uma vez, quem crê agora é revestido com essa justiça. Ele é contado como uma pessoa que como se nunca tivesse pecado, nunca tivesse cometido pecado, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Se isso é estranho para você, é isso que a gente deveria celebrar nesses 500 anos da Reforma. Esse é o ponto central da Reforma Protestante. É isso que vai distinguir a fé protestante, luterana, reformada, episcopal, do catolicismo. Para o catolicismo, mais uma vez, a salvação é mediada como um processo. Para o protestantismo histórico, a justificação, a salvação chega como um ato divino. Em outras palavras, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, Deus vai colocar sobre essa pessoa a justiça de Cristo. Isso significa que essa pessoa já se apresentou diante do tribunal divino, e essa pessoa agora é contada como justa e merecedora de todas as recompensas que tem direito toda pessoa justa. Por causa do tempo aqui eu não vou poder ler o texto bíblico, mas eu até ampliaria aí. Você pode ler depois Romanos capítulo 4, versos 3 a 8. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Depois Davi: bem-aventurado o homem cujo pecado lhe é imputado. Quer dizer, o pecado é removido, ele deixa de condenar aquele que crê, mas do outro lado, positivamente, a justiça agora é colocada sobre aquele que crê. Aquele que crê somente é revestido com a perfeita justiça de Cristo. Algumas pessoas vão dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu tenho algumas dúvidas sobre esse tipo de ditado. Mas vamos dar uma olhada numa imagem aí. Ela escura fica até mais bonitinha. Mas essa imagem não esgota o ensino bíblico da justificação. E ela é unilateral. Ela só mostra, de um lado, Cristo recebendo em si mesmo a ira que deveria ser derramada sobre aquele que crê. Cristo, por assim dizer, Ele que é Deus com Deus, luz de luz, Ele que é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele esgota em si mesmo, no Calvário, toda a ira de Deus contra aquele que recebe a Jesus Cristo, contra aquele que crê em Jesus Cristo. Em parênteses, por isso que é impróprio a gente dizer que Deus está irado contra crentes. A ira foi removida. Deus está irado contra quem não crê nele, João 3,36. Mas com o crente a ira já foi removida. Do outro lado, e é por isso que a imagem não esgota toda a imagem bíblica da justificação, se de um lado Cristo recebe em si mesmo a ira de Deus, do outro lado, aquele que crê, ele é vestido com a perfeita obediência e justiça de Cristo.
Mais uma vez, e lamento se isso foi escandaloso para você, aquele que crê, então, passa a ser considerado como uma pessoa totalmente justificada, como uma pessoa totalmente perdoada. Essa pessoa que crê em Cristo somente, ela é considerada não só alguém cujos pecados foram apagados, mas positivamente, ela é tratada como se ela fosse santa e justa e reta por Deus, não por algo que essa pessoa tenha, porque ela não tem nada, mas pelo que Cristo amealhou em vida e foi colocado sobre ela quando ela descansou em Jesus Cristo. Então, isso causa escândalo em muitas pessoas com mentalidade mais de salvação pelas obras. A pessoa que crê é totalmente justificada, e o dia do juízo vai confirmar aquilo que aconteceu em vida. Alguns de nós foram criados aí em tradições que querem colocar a gente debaixo de medo e pavor, e elas é retratado, ensinado de púlpito, e mesmo em escolas dominicais, a noção de quando a gente se apresentar diante do tribunal divino, nós vamos estar lá sem defesa, passando filminhos a respeito da nossa vida, todo mundo envergonhado. Isso é bobagem. A Bíblia não tem nenhuma informação a esse respeito. O que vai acontecer quando nós estivermos diante do trono divino é que antes que a gente abra a boca, Cristo vai se interpor entre nós e o seu Pai, e nós vamos ser assentados, ou nós vamos ser convidados a nos assentar junto com Deus e seu Filho, para, como Paulo diz em uma das epístolas de Corinto, para julgar a criação e julgar os anjos. E eu não sei o que significa isso, mas me parece algo de ser muito sério. A gente pode pensar, por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 1. E é importante a gente captar o que o texto diz. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é algo que vai ser algo futuro, mas se nós já fomos revestidos pela fé dessa justiça, nós já temos aqui e agora paz com Deus. Então, diante de Cristo, ou diante de Deus e de Cristo, o que nós vamos ter diante do tribunal é a confirmação do que nós já experimentamos em vida. Outra passagem importante aqui é 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, uma passagem bem conhecida, geralmente lida em momentos de confissão de pecados na igreja. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. A palavra propiciação aqui é chave, é uma palavra técnica do Novo Testamento, que significa que o sacrifício que Deus ofereceu, que Jesus ofereceu ao Pai na cruz, ela cobriu a multidão de pecados, cobriu todos os pecados. Esses pecados não têm mais o efeito de suscitar ira a Deus. Esses pecados foram todos cobertos, porque esses pecados foram todos cobertos, mesmo pecando, nós já temos um advogado diante de Deus. Cristo vai ser juiz daqueles que não creram nele. Aquele que veio como cordeiro e é recebido como cordeiro, virá como leão, e ai daquele que não recebeu como cordeiro. Então, um ponto importante aqui para a gente distinguir o que é o ato da justificação. O ato da justificação inclui o perdão dos pecados, inclui o perdão de todos os pecados. Todos os nossos pecados são cobertos, são perdoados quando nós cremos em Jesus. Todos. Se você está perguntando, puxa, então porque eu me arrependo, então eu estou falando certinho aqui. Que geralmente esse é o ponto. Mas espera aí, se todos os nossos pecados foram perdoados, beleza, então vamos pecar para que a graça abunde. Esse é a argumentação que os inimigos de Paulo e Romanos fizeram, e é o ponto que os católicos tentaram levantar na reforma do Concílio de Trento. Então estou caminhando certinho aqui com Paulo e com os reformadores. Todos os pecados foram perdoados, todos eles. E a gente já viu isso no texto bíblico. Mas não só os pecados são perdoados. Aquele que crê é revestido de justiça. E os eruditos aí do Novo Testamento têm lembrado que nós temos o indicativo e o imperativo quando se fala de santificação. O imperativo nós conhecemos, sede santos como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor, essa é a ordem. Mas o Novo Testamento fala da santificação como indicativo, aos santos da igreja tal. Eles já são vistos por Deus e por Cristo como gente santa e reta e justa, não pelos seus méritos,
mas por causa do que Cristo fez em sua vida, encontra seu clímax no Calvário e é dividido a todo aquele que crê. Irmãos e irmãs, isso é boa nova. Isso não é vendido, não é comprado, não é dado mediante carta de indulgência, não é dado mediante dízimo, oferta, mas é dado livremente àquele que crê. E aí entra, antes de entrar num ponto aqui, eu só quero ler uma frase aqui, mas a gente vai destacar daqui a pouco que a fé não é uma obra também. A fé é o reconhecimento que a gente não tem nada para barganhar com Deus, para entrar numa barganha com Ele. A gente não tem nada para apresentar para Deus. Só mãos sujas de pecado. Mais nada. Deixa eu ler aqui o que Zacarias Ursino escreveu no Catecismo de Heidelberg. E só para frisar, o Catecismo de Heidelberg destaca os pontos de semelhança entre o luteranismo e a fé reformada. E ele está explicando aqui para a gente, ou colocando diante de nós, qual era a compreensão que luteranos e reformados tinham desse ato da justificação. Olha a linguagem dele e tenta perceber como a gente está longe dessa linguagem. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados, de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida. Olha só isso, jamais quer lembrar-se de meus pecados, de minha natureza pecaminosa. Mas Ele me dá a justiça de Cristo pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Os católicos ficavam arrepiados com esse tipo de ensino, mas Lutero, Calvino e os seus seguidores estavam lutando para serem fiéis à mensagem bíblica de que na cruz todo o nosso pecado foi perdoado. Não só o diabo foi destruído, foi humilhado na cruz, foi despojado de suas armas na cruz, mas todo o nosso pecado foi perdoado. O escrito da dívida que havia contra nós foi crucificado junto com Cristo. E essa justificação é recebida pela fé somente. Essa justiça perfeita de Cristo é colocada sobre aquele que crê somente. Então, a fé não é o fundamento da salvação, mas é o único meio de receber essa justificação. O fundamento da nossa justificação é a graça, mas o meio pelo qual a gente recebe a graça é a fé somente. O breve catecismo resume assim a fé. A fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Alguns pontos aí para a gente tratar da fé e caminhar para o final. A fé, basicamente, é crer e confiar. Ok? Nós somos chamados e instados, então, a colocar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo crucificado somente. E esse é um ponto importante, principalmente para quem milita em grandes centros urbanos. Nós, quando pregamos nossas igrejas, a gente não está chamando pessoas a se tornarem membros da nossa comunidade, por mais saudável que ela lute para ser. Nós não estamos chamando pessoas para um estilo de vida, onde há um certo código de roupas, onde o crente não bebe certas bebidas, ele evita certos entretenimentos. Não é para isso que a gente chama pessoas. Nós estamos chamando pessoas para crer em Jesus. Chamar pessoas para se decidir por Cristo também é fácil. Chamar pessoas para tomar uma decisão por Jesus é muito fácil. Qualquer pessoa pode se decidir por Cristo. Agora, quem consegue de fato crer e confiar na vergonha, no fracasso da cruz? E esse é um ponto complicado aqui, porque o breve catecismo vai destacar, não basta a gente chamar pessoas a crer e confiar, nós temos que chamar pessoas a crer e confiar em Cristo crucificado, em Cristo como ensinado nos Evangelhos. Não é qualquer Cristo, não é Cristo guru, Cristo curandeiro, o Cristo revolucionário social. Não, nós chamamos homens e mulheres para colocar sua fé e sua confiança somente em Cristo, que viveu para caminhar para o Gólgota e ser trucidado por meio de uma morte vergonhosa reservada a traidores da pátria e rebeldes. A pior morte que havia no mundo antigo. É nele que a gente chama pessoas a confiar. Pessoas são justificadas ao colocar sua fé em Jesus como retratado nos Evangelhos. Então, seguindo o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e Paulo vai explicar isso em Romanos 3 e 4, mostrando que o ensino dele está conforme o que já havia sido dado no Antigo Testamento, na vida de Abraão, de Moisés e de Davi. Nós chamamos pessoas a confiar em Jesus Cristo.
E um ponto importante aqui, que vai também contra a mensagem da prosperidade, não importa o tamanho da fé das pessoas. Muita fé, muito poder, pouca fé, pouco poder, esse tipo de clichê não é bíblico. Pense em Abraão, que é chamado de pai da fé. Deus tem que renovar o seu pacto com Abraão 3 vezes. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. Isso é sinal de muita fé? Em Gênesis 15, Deus está renovando o seu pacto com Abraão. Deus literalmente está andando como chama ardente no meio dos sacrifícios. O que Abraão faz? Está dormindo. Um exemplo de que a graça chega a nós de forma monergística. A gente não faz nada. Mesmo na hora da verdade, a gente não está fazendo nada. Como Abraão cochilou, dormiu na presença de Deus. E Deus renovou seu pacto gracioso, unilateral com Abraão mesmo assim. Pensa na relação de Abraão com Sarai, ou Sara. 2 vezes, diante de Abimeleque e Faraó, Abraão mente. Para não correr risco, ele combina com Sara de que ela diria que, para aqueles 2 homens poderosos, que ela era irmã dele. Faz isso com sua esposa para ver o que acontece. 1º dia você não está enxergando nada, 2º dia não está enxergando nada, 3º dia os olhos começam a abrir. Foi o que Abraão fez. Que fé robusta é essa? Que fé grande, poderosa é essa? Não, a fé que nos conecta com Deus e com Cristo é a fé que estende as mãos para Ele e que se agarra a Ele como tendo somente em Cristo a única esperança de salvação. É a fé que busca Cristo, sabendo que fora de Cristo só loucura, só morte, só inferno, só falta de sentido. E tudo que a gente precisa para ser revestido como novos homens e novas mulheres está em Jesus Cristo, como dado nos Evangelhos. Para os reformadores, seguindo a Sagrada Escritura, se a fé fosse o fundamento da justificação, então a mensagem do Evangelho se degeneraria em salvação pelas obras, porque a fé seria meritória. E aí os reformadores também, seguindo a Sagrada Escritura, vão lembrar que essa fé é um dom concedido. É algo dado pelo próprio Deus. E por isso que nossa mensagem evangelística tem que ser um apelo para as pessoas crerem. Porque se a gente estiver pregando direitinho, as pessoas vão dizer, olha, eu sei que eu preciso crer, eu sei que eu preciso confiar, mas eu não consigo. O que eu faço então? Opa, boa pergunta, vamos ajoelhar aqui, vamos orar para que Deus dê fé para você. E aí o Espírito Santo vem com o poder e concede o dom da fé para aquela pessoa. Coloca aquela pessoa na relação correta consigo mesmo. Leva aquela pessoa a confiar em Jesus e descansar em Jesus com toda a sua justiça, toda a sua santidade. A gente pode lembrar aqui de Hebreus 11, 12. Em Hebreus 11 a gente tem a galeria dos heróis da fé. E a gente tem que lembrar que ali a gente tem Sansão, Raabe, Moisés, que são gente como a gente, santos com pés de barro como nós somos. E aí, como é que o autor termina essa sessão? Cristo foi o autor e consumador da fé de todas aquelas pessoas, antes da sua encarnação. Foi Cristo que infundiu fé no coração de uma mulher como Raabe, um homem como Sansão, e foi Cristo que sustentou a fé daquelas pessoas até o final da sua corrida. Então, os reformadores destacariam que até mesmo a fé é um dom do Espírito Santo, concedida dentro do contexto da chamada eficaz e da regeneração. E, finalmente, para terminar, nós somos colocados um paradoxo aqui, e é Lutero que vai destacar esse paradoxo. Ainda que a gente seja justificado, seja tratado agora por Deus como homens e mulheres com a nova posição diante de si, homens e mulheres completamente justos e retos e santos, nós continuamos pecando. E a Confissão de Westminster vai lembrar que algumas vezes a gente vai cometer até pecados grosseiros. Mas nós, ainda que pequemos, se cremos em Jesus e descansamos nele, nós já somos reputados como homens e mulheres completamente justos, santos e retos, não por causa de nossos méritos ou obras ou falta de obras, mas pelo que Cristo fez na sua vida e na cruz do Calvário. Lutero vai dizer o seguinte: somos verdadeiramente totalmente pecadores com respeito a nós mesmos e ao nosso primeiro nascimento.
Inversamente, já que Cristo nos foi dado, somos santos e justos totalmente. Então, de diferentes aspectos, somos considerados justos e pecadores ao mesmo tempo. Uma tensão que nós vamos viver nessa vida e só vamos encontrar resolução nessa tensão em nossa ressurreição e glorificação final. Enquanto estamos nesse vale de sombra da morte, nós vamos lutar com essa questão interna. De um lado, nós continuamos lutando contra o inimigo vencido. Mas, do outro lado, o que nos dá a esperança de continuar lutando contra esse inimigo vencido é que nós já fomos totalmente perdoados e totalmente justificados quando cremos em Jesus por meio desse ato de Deus em Cristo. Então, com respeito à nossa condição caída e pecadora, somos e seremos sempre pecadores. Contudo, os que creem já estiveram perante o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus, e foram absolvidos por conta de Cristo. Por que a gente, então, luta para praticar obras de amor, como o irmão Cristiano colocou para a gente aqui? Por que a gente luta por santificação? Por que a gente se arrepende, se quebranta dia após dia? Não para alcançar favor divino. Nós já alcançamos esse favor quando cremos e descansamos no que Cristo fez na cruz. Mas como eco do Catecismo de Heidelberg, que eu vou ler mais um trecho dele aqui no final, nós lutamos dia a dia para sermos santos. Nós nos arrependemos dia a dia, como resposta de amor a tudo que Deus deu para a gente na cruz do Calvário. O nosso arrependimento diário, nossa santificação diária, não aumenta nem diminui o amor divino, que é revelado no que Cristo fez na cruz. Antes, nosso quebrantamento diário, nosso arrependimento diário, nossas boas obras de amor são a resposta ao que Deus deu em Jesus. Se Ele deu o Filho do seu amor, aquele em quem Ele tem todo o prazer desde a eternidade, o que a gente vai render aos pés de Deus e do seu eterno Filho? O que a gente não vai entregar a Ele? Então, a base das boas obras cristãs não é a tentativa de aplacar o Deus justo, o que é uma impossibilidade. A justificação para as boas obras, para a nossa santificação, para o nosso quebrantamento e arrependimento diário, é o que Deus nos deu em Cristo Jesus. Já que Ele nos deu tudo em Cristo, a gente agora se abre ao próximo, se oferece amor ao próximo, luta para ser santo, para ter vida reta, vida íntegra, vida de quebrantamento, vida de humildade, porque Deus deu tudo para a gente em Cristo Jesus. Como Lutero diz, o cristão justificado vive não em si mesmo, mas em Cristo e em seu próximo, como o Cristiano destacou para a gente aqui. E eu queria terminar com a citação do Catecismo de Heidelberg de novo, que mais uma vez é um documento que mostra os pontos de contato entre a tradição de Lutero e a tradição de Calvino. Olha o que o Catecismo diz: e pesa as palavras e tenta de forma crítica notar quão distante a nossa pregação evangelística, a nossa mensagem de salvação está longe das palavras da reforma e como a gente tem que se reformar, continuar se reformando aí com a graça de Deus e do Espírito. Olha só, como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Ponto. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles, de ser ainda inclinado a todo o mal, olha que bênção aí. Todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Esse benefício é meu somente se eu aceitar pela fé de todo o coração. Amém? Vamos orar, depois o jeito está com a palavra. Senhor Deus, nós reconhecemos que Tu és o único Deus do universo, o único Deus criador e sustentador, Deus totalmente santo e reto, o Deus que é totalmente puro, o Deus que não tem o mal diante de Ti. Ó Deus, nós humilhamos diante do Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor e reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos da justiça que vem de Ti. Nós precisamos da justiça que o Senhor nos oferece por meio de Cristo Jesus. Se há, ó Deus, pessoas aqui que ainda não têm essa fé salvadora e que não descansam em Ti, mesmo estando no ministério, mesmo Te servindo há tanto tempo, ó Deus, concede Teu Espírito sobre essa pessoa. Ó Deus, suscita fé verdadeira nessa pessoa, de tal forma que ela experimente a glória, o poder, a beleza,
a maravilha sem par da justificação que procede do teu Filho. Quanto àqueles que já creem em Jesus, ó Deus, ajuda-nos ao dia a dia a vivermos como homens e mulheres justificados, a não dar ouvido a todas as acusações de Satanás, a viver como homens e mulheres que já foram perdoados, completamente perdoados, ó Deus, a viver em alegria verdadeira, em contentamento diante de Ti, com vidas plenas, satisfeitas da graça que o Senhor nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Ajuda-nos também, ó Deus, a comunicar essa verdade tão antiga, mas também tão nova, àqueles que o Senhor tem colocado sob nossa responsabilidade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos de fato embaixadores de Teu Filho, como se Ele estivesse presente. Ajuda-nos, ó Deus, a comunicarmos essa mensagem da reconciliação e justificação com fidelidade, com garra, com paixão, de tal forma que outros homens e mulheres venham a encontrar toda a satisfação, alegria, beleza que há em Cristo Jesus. E é por meio de nosso Salvador que nós oramos. Amém.